E, cara, o trabalho que vocês fazem é incrível. O padre já tá nessa vida do social há 40 anos, né, cara? O que que acendeu essa luz? Qual foi o chamado que você teve? Acho que não é um chamado, é uma circunstância da vida e de onde você vive. E eu acho que tudo é parte do sentido da vida, para onde você vai, o que tem significado, o que te preenche como ser humano, né? E te questiona também, e aonde você se consome. Então, meu pai trabalhava na área social também, embora na área mais administrativa, e ele me levava ainda garoto para conhecer o trabalho dele, e lá eu conhecia a outra parte que não era administrativa, que era a parte mais social. Então, é a forma como eu fui crescendo e me relacionando com a vida. Entendi. Então, o teu pai te mostrou isso daí, e aí, mas assim, mas para ser padre precisa de um chamado, de certa forma, né? Também eu acredito que é uma construção que você faz. Eu não acredito em um chamado sobrenatural. Eu acredito que é uma construção que você também vai fazendo. Eu fui a primeira vez para o seminário, eu era muito pequeno, eu era pré-adolescente. E eu não aguentei, porque era muito rígido. Aham. Eu apanhei de vara, fiquei ajoelhado no milho e essas coisas. Aí eu vim embora, não aguentei. Aí estudei um tempo, voltei pro seminário, aí fiquei um bom tempo, fui frei, recebi hábito e tudo, mas é eles que me mandaram embora dizendo que eu não servia. É mesmo? É, Caraca, por essa eu não esperava, não sabia disso. isso foi em 1968, por aí. E aí depois eu voltei para casa, meu pai falou, você foi e não quis, você foi, te mandaram embora, agora você vai trabalhar e vai viver tua vida. E eu fui trabalhar, fiz faculdade e tudo. E em 1980, quando o Papa São João Paulo II veio no Brasil pela primeira vez, foi que me puseram na parede, de certa forma, e eu voltei a fazer teologia, que foi uma época do auge das tensões na América Latina, da teologia da libertação, e eu fui ordenado padre em 1985 por Dom Luciano Pedro Mendes de Almeida. Então eu vivi a era de Dom Paulo Evaristo Artes, de todas as tensões da questão de direitos humanos, a parte final da ditadura, que ainda quando o Papa João Paulo II veio ao Brasil, o presidente era o Figueiredo, o João Batista Figueiredo, Aham. que já era já chegando no final Do daquela período. abertura lenta, gradativa e segura do Golbery. Sim. Mas eu vivi a geração de testemunhar o assassinato e a tortura de Vladimir Herzog, o assassinato de Santo Dias da Silva. A gente viveu aquele momento efervescente das diretas já, o assassinato de Dom Oscar Romero em El Salvador, em 1980. Então, foram anos muito tensos na história da América Latina e foi o tempo que eu fiz teologia, que foi um tempo muito tenso, um tempo de grandes tensões históricas. Aham. Então, só para ver se eu entendi, o período demorou 12 anos, mais ou menos, quando te mandaram embora e para você voltar. Então, esse lance de te colocar na parede ali foi o que te colocou na Foi parede, uma cara? coisa interessante. Quando eu entrei no Serviço Social de Menores, logo quando eu voltei. O Serviço Social de Menores se transformou na Fundação Pro Menor, que se transformou na FEBEM. Aham. E da FEBEM, Fundação a Casa. Fundação Casa de hoje. Então eu vivi dentro da FEBEM um tempo muito difícil. Me puseram como diretor de uma unidade. Eu lutei muito contra a tortura dentro da FEBEM. E quando o Paulo Maluf era governador do estado, que era um governador indireto, foi um momento que eu não aguentei mais ficar dentro da FEBEM. Então eu pedi para sair. E no momento que eu quis sair, por um arranjo com a arquidiocese, eu fui comissionado na arquidiocese de São Paulo para a pastoral do menor.
Em 1980, quando João Paulo II veio a primeira vez, vocês lembram, foi aquele célebre momento da fala de João Paulo II no Morumbi para os operários, quando o Valdemar Rossi chorou no ombro de João Paulo II, porque o discurso dele tinha sido todo cortado pela censura. E quando na missa no Campo de Marte, o José Carlos Dias e o Dalmo Dallari tinham sido agredidos naquela noite, sequestrados, e na missa do dia seguinte eles estavam feridos e foram de cadeiras de roda para o altar. E foi aquele dia que a gente cantou. Entendi. Para não dizer que eu não falei das flores. Que a gente cantou aquilo com toda a força, porque era um momento nosso de protesto coletivo diante do Papa. E foi muito interessante que, quando João Paulo II desceu em Congonhas e o Papa Móvel chegou lá para trazê-lo, o Dom Paulo Evaristo Arndt estava sentado, que ele era o cardeal arcebispo, e o Maluf foi para subir, para ir no carro junto. E Dom Paulo falou, não, aqui não. Porque o Maluf queria subir no Papa Móvel para ir acenando do lado de João Paulo II, que ia ser uma oportunidade política que ele queria pegar. Né? Única. E Dom Paulo, porque era uma questão da igreja, não era um momento político. E quando João Paulo foi embora, Dom Luciano Mendes de Almeida, tem muitos significados isso para mim ainda hoje. Nós estávamos do lado de um capitel de uma coluna que estava lá na Cúria, na Avenida de Higienópolis, diante do jornal São Paulo, estava a irmã Maria do Rosário, a Ruth, eu e Dom Luciano conversando. E apoiados naquele capitel. Estou falando isso para vocês verem o que aconteceu depois. E Dom Luciano, naquele dia, falou assim, o Papa me fez uma pergunta. Eu falei, Dom Luciano, o que o Papa lhe perguntou? Aí que ele me pôs na parede. Quando é que você vai ordenar o Júlio padre? Eita! Eu falei, o Papa não perguntou isso, Dom Luciano, ele nem sabe que eu existo. Eu estava lá no Campo de Marte, bem perto do altar, mas o Papa não me conhecia, ele nem sabia da minha existência. Aí Dom Luciano falou, mas eu estou perguntando. E foi a forma dele. E aí, isso em 80, em 81 eu comecei a estudar teologia, em 85 ele me ordenou padre. E esse capitel da coluna, onde nós conversamos, hoje é o que sustenta o altar da Catedral da Sé. Eu posso voltar na pergunta que ele fez? Então, um detalhe, o seu pai ele tinha uma mercearia, né? Ele era do comércio, né? Teve. Ele era funcionário público e durante um tempo ele cuidou da mercearia onde eu ajudava. Você ajudava. E ali havia alguma ação social já? O seu pai tinha Não havia ação social. O que a gente sentia muito nessa minha época de infância era a discriminação do bairro em relação a mim e meu irmão. Porque nós éramos chamados os meninos da venda. Então éramos, vamos dizer assim, uma categoria meio rebaixada. Entendi. Tem até um fato interessante dessa época. Nós morávamos na Praça Padua Dias, lá no Tatuapé, onde tem aquele viaduto, ainda tem a casa lá da minha infância. E eu vi os vizinhos da parte asfaltada, porque eu morava na parte de terra, que no Natal ganhavam brinquedos muito bonitos, que soltava fumaça, que era de pilha, que era de controle remoto. E um dia eu falei para minha mãe, por que aqueles meninos lá ganham aqueles presentes de controle remoto? Eu sempre ganho esse carrinho de pau. Ela falou, porque o Papai Noel começa de lá para cá. Eu falei, Eu falei, mas não tem um ano que ele pode começar daqui para lá para eu ganhar aquela coisa? Ela falou, não, ele sempre vai começar de lá para cá. Nossa. Nesse Papai Noel, vou te contar, Caralho. viu? E, Deve ter sido uma pergunta muito difícil para tua mãe responder, cara. Porque assim, a minha filha já fez perguntas semelhantes assim e foi muito difícil de responder. Deve ter sido muito difícil para ela. Mas também. aí o meu irmão, que era um ano mais velho do que eu, me chamou e falou, não tem Papai Noel nenhum. já matou a brincadeira. Já acabou a minha crença no Papai Noel. Lá em casa, as minhas filhas também não acreditam em Papai Noel não, porque eu acho um absurdo
eu trabalho, eu que compro os presentes, isso aqui, e quem leva o crédito é outro cara que nem existe. Cara, mas você passa batido pro Papai Noel. Tranquilo, daqui mais 2 anos é batidão, cara. Papai Noel total, tipo, gordinho, assim, as bochechas rosadas, suave. Tá. Só falta Olha quem tá falando, olha quem então. tá falando. Mas eu já assumo, eu já dou os presentes, tá ligado? Verdade. Já né? me Tu visto é, de Papai... Tu já é Papai Noel mesmo. Aqui, ó. É. Eu não sei se vocês sabem, mas o Ferrez tem lá o Interferência, que é uma ONG que fica lá no Capão Redondo Sim. também. E ele faz esse trabalho social lá há muito tempo também, né, Ferrez? 17 anos. Nessa ONG, eu montei uma outra com o Mano Brown e com o Negredo, né? Que é um projeto chamado Periferia Ativa. E aí, depois do projeto tá da hora, aí eu saí e fui montar o meu na minha quebrada, que era uma cobrança, porque eu tava na rua dos caras, né? Aí eu voltei para minha quebrada e montei lá 17 anos atrás. E dentro da FEBEM, estando com os jovens em conflito com a lei, que é um nome que eu não gosto, mas é o nome que tem aí, ou os jovens infratores, o teu livro foi muito importante nas discussões que a gente fazia com os jovens. Numa ocasião, eles quiseram me experimentar e me puseram 1 mês como diretor da pior unidade de jovens infratores. Não sei se você ouviu falar da UT3, Sim. que eram 8 pavilhão A, B, C, D e E. E eles me puseram lá 1 mês. Aí eu chamei os chefes dos pavilhões e falei, durante 1 mês eu vou estar nessa coisa aqui. Mantenham a ordem e a disciplina. Não ponham a mão em ninguém. E todos os dias eu chegava de manhã, 7 da manhã, eu passava em todos os pavilhões. Aí, no pavilhão E, tinha um menino que tinha sido agredido. E estava muito machucado. Aí o diretor, acima de mim, me chamou e falou, vai lá e toma o depoimento, porque você fica denunciando sempre violência. Aí eu cheguei lá e falei para o menino, o que foi que te aconteceu? Aí ele disse, não, eu estava no banheiro, me desentendi com o outro, aí a gente se agrediu, e tal. Aí eu escrevi o relatório, tudo que ele contou. Falei aqui, o que você contou, que te mandaram você me contar, está escrito. Agora nós vamos falar a verdade. E agora é conversa de homem para homem. E eu vou te dar segurança, porque todo dia você vai estar sobre a minha guarda. Aí ele te contou a verdade. Aí ele contou que o cara tinha... Sabe qual era o castigo? Enceravam a escada e eles punham o cara em cima da escada e jogavam a escada abaixo. Nossa. Caraca. Esse pavilhão era tão terrível que os jovens, muitos jovens, quebravam o próprio braço na janela, onde podia, para poder tirar uns dias para poder fazer tratamento, para ficar fora do pavilhão. Caraca. Com medo que dava o pavilhão. E aí o diretor, eu fiz o relatório com a história oficial, entreguei para o diretor acima de mim. Ele falou, tá vendo como é que é? Você fala que eles são agredidos, aí agora você escreveu. Aí ele olhou e falou assim, mas tem um detalhe, você não assinou. Eu falei, não vou assinar, assine você, porque a história que está aí foi a que você mandou contar. Põe o teu nome, eu não vou pôr o meu nome na mentira. Põe o teu nome. Eu imagino que tu não durou muito ali, né? Os caras te tiraram rápido. É claro, aí é por isso que a pressão foi muito grande. Eu cometi um erro histórico quando me puseram como diretor do Instituto Modelo de Menores, que eu mandei queimar todas as palmatórias. Na verdade, era um objeto histórico de tortura, porque elas sugam a pele da mão. Ela é toda furada, a palmatória, quando bate, aqueles furos sugam a pele. Então, a luta contra a tortura dentro da FEBEM não é por isso que eu falei agora na última entrevista na Isto É, e deu muita polêmica, não são poucas as forças que querem me destruir. Porque você lidar com esse crime institucional, com a tortura institucional, com a maldade institucional, eu ainda estou nos meus olhos hoje, e o Paulo que está aqui acompanhou, o rapaz que chegou hoje enrolado num cobertor de manhã lá na igreja, e na hora que a gente estava dando roupas, e aí na conversa ele falou que o GCM tinha batido nele. E nós fomos vendo as marcas no corpo dele. A primeira que a gente viu foi na cabeça, que ele falou, não, eu estou cobrindo porque eu estou com uma marca na cabeça. Mas o que aconteceu? Aí vimos o ferimento. Aí ele foi mostrando as marcas no corpo, de tudo que ele apanhou
da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo. Então, a violência contra os pobres, a violência contra os presos, a violência contra as presas. Um dia eu disse para o governador falecido Mário Covas, eu não conto para o senhor metade do que eu vi, porque ninguém acredita, de ver a tortura contra as mulheres presas. Fiquei 8 anos acompanhando as mulheres da penitenciária feminina do Tatuapé. Eu vi os homens torturarem as mulheres. A polícia fazia as mulheres andarem em cima de brasas, sentarem em cima de colchão queimado, caminharem em cima de vidro. E acompanhei as torturas que fizeram, você deve lembrar, quando o governo mandou levar os meninos infratores para o cadeião de Santo André, sim, que fazia um corredor polonês, e no COC da casa de detenção. Tem aquela janelinha que chama Robocop, eles faziam a chamada e tinha que pôr a mão para fora. Quem não pusesse a mão fora, eles abriam a porta e quebravam. E quem punha a mão fora, levava uma paulada na mão. Parece uma escolha muito ruim, inclusive, né? Pois é. Então, mas é as coisas que a gente viu. Eu vi esses meninos tendo que subir as escadas num pé só, tendo que urinar em garrafa PET e depois a polícia jogar a urina em cima